E vamos falar da crise do Palmeiras. A gente brincava aqui no programa, sempre que o Abel perdia 2 seguidas, a gente já metia um crise. Aí todo mundo me xingava aqui no chat que eu era anti-Palmeiras. Mas eu, né, E Danilo, é tava mesmo. muito calma a vida do. Ela tava muito calma a vida do palmeirense. Mas aí agora a gente teve, né? A eliminação do Boca para o Boca na semifinal da Libertadores, a derrota de virada para o Santos, na primeira derrota do Abel para o Peixe, hein? E aí já teve desabafo do técnico sobre um X9 dentro do clube, muros pichados e mais protestos da torcida prometidos para os próximos jogos. E aí, Danilo, agora é de fato uma crise? Quais serão as consequências? A questão é, o Palmeiras já viveu momentos como esses parecidos, assim, a gente vai lembrar nos anos recentes, né? O ano passado perdeu na semifinal também da Libertadores, mas estava lutando pelo título do Brasileirão, estava na liderança e acabou sendo campeão. Teve o fatídico ano da eliminação para o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil, que eu acho que é muito pior do que perder para o Boca Juniors na semifinal. E logo depois teve um empate com o São Paulo e o muro amanheceu pichado também. Então, o Palmeiras, esse tipo de crise, digamos assim, o Palmeiras está pronto. Já tem um cara ali que já fica preparado, dormindo ali na portaria, esperando. E hoje os caras vêm pichar aqui, eu vou ter que passar a noite pintando. Porque não é novidade no Palmeiras pichar muro, a torcida reclamar. A gente vai lembrar, a torcida já reclamou de praticamente todos os jogadores aí que hoje são considerados ídolos, eles já viraram alvo de reclamação. É que agora o Palmeiras acabou ganhando só o Paulista e a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, que é mais simbólico, né? Foi mais um título que o torcedor comemorou por ter sido em cima do Flamengo, porque é um título que não tem um peso muito grande, né? Então acaba sendo um fim de ano melancólico, como o Palmeiras não tinha há um bom tempo, porque nos últimos anos o Palmeiras sempre terminou o ano ganhando alguma coisa e agora em 2023 não vai ganhar nada. Mas a crise não é novidade nesse sentido por conta dessas eliminações. E, mais uma vez, a crise e os protestos eles não vão mudar o rumo. Aproveitando, estava até agora há pouco aí na tela já o post que eu fiz hoje de manhã. A crise e os protestos eles não vão mudar o rumo do Palmeiras para 2024. O Palmeiras considera que tem uma filosofia que tem dado certo nos últimos anos, que está conseguindo chegar para disputar todos os campeonatos que entra, e que, ok, não foi campeão da Libertadores, não vai ser campeão do Brasileirão, mas chegou numa semifinal pelo 4º ano consecutivo, mas mais uma vez está ali entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, enfim, está sempre entrando nas competições para disputar título, não para figuração, né? E esse era o objetivo do Palmeiras há um bom tempo. Então o Palmeiras entende que vai continuar com esse planejamento, que não vai, olha, eu falando da crise do Palmeiras, o sol aqui, não vai mudar o planejamento em relação ao que já estava definido, com 4 contratações de nomes grandes, aí 3 ou 4 contratações de nomes grandes para 2024, manutenção desse esqueleto que tem, que é o Palmeiras já com Everton, Gustavo Gomes, Zé Rafael Veiga, esses nomes que a torcida já conhece de cabo a rabo, e com o aproveitamento de alguns jogadores da base. Esse planejamento não vai ser alterado, apesar de toda essa pressão de pichação, de música, de desenho, de tudo que a torcida organizada e alguma parte da torcida comum aí fez nos últimos dias. Agora, o Abel continua com 100% de aproveitamento com a torcida, né? Você diz de não ser contestado? Porque ele é o técnico mais longevo do futebol brasileiro, né? Vai fazer 3 anos mês que vem. E até agora eu não escutei nenhum torcedor, eu tenho muitos amigos palmeirenses, falando mal do Abel. Não, Eu vi assim, bastante gente falando mal, hein? a Na gente até falou disso semifinal. ontem também, eu e o Rodrigo. É, Essa foi a grande. Foi a primeira vez que o escudo do Abel foi um pouquinho danificado, digamos assim. Não foi, não abriu, ele não tá cara a cara com a torcida para tomar porrada, mas foi um pouquinho danificado. Um pouquinho danificado porque o que aconteceu? Quando ele colocou os garotos no segundo tempo, o Palmeiras melhorou bastante de produção contra o Boca Juniors. Então ficou claro que alguma coisa ali poderia ser alterada.
E aí, quando ele chega na coletiva de imprensa, ele fala que não foram os garotos, que foi o que ele, a mudança tática que ele fez. No jogo seguinte, ele coloca os garotos. E aí você fala, ué, foram os garotos? Não foram os garotos? Foi a mudança tática? E aí o Abel, nas últimas coletivas, ele tem dado algumas patadas na imprensa e que ele não percebe que essas patadas na imprensa acabam sendo também patadas no torcedor. Porque algumas das perguntas ali, embora tenha algumas perguntas totalmente dispensáveis e tudo mais, mas algumas das perguntas ali, elas são perguntas que o torcedor quer ouvir a resposta. E quando ele responde, por exemplo, eu sou o técnico, eu sei o que ele faz, ele tenta criticar o jornalista que está fazendo a pergunta, mas ele ataca também o torcedor que não concorda com o que ele tem feito nos últimos treinamentos. Então, esse escudo dele, ele acabou sendo um pouquinho danificado. Mas, lógico, ele ainda é muito respeitado, ainda é a imensa maioria da torcida do Palmeiras fica brava quando faz críticas e tudo mais. Mas diminuiu um pouquinho, mas ainda assim, Domitila, se eu dissesse, eu acho que tá, sei lá, uns 90%, tá 100% fechado com o Abel, e uns 10% tô começando a chamar ele um pouquinho de teimoso, um pouquinho de turrão. Vamos ver se Mas o esse que eu final de escuto, ano é essa Danilo, data. Diga. o que eu escuto é, sim, ele foi um pouco teimoso, mas aí já começam os elogios, sabe? É uma Então, crítica muito rápida. esse é o ponto. Ele já foi. Essa questão, por exemplo, da demora dele com jogadores mais jovens, é uma questão antiga, não é deste ano. E qual é a grande diferença? Em todos os outros anos, ele ganhava. Ganhou, terminou o ano ganhando. E aí as críticas eram abafadas por ele tinha um plano. É aquela história. Ah, ele não pôs o jogador, vamos supor, o Veron. Não pôs, ele tirou, não sei o Gabriel Menino do time por um tempo, tirou o Patrick de Paula por um tempo, mas no final ele terminava ganhando. E aí a frase era: ele tem um plano. Ele põe o Breno Lopes na final de Libertadores. Todo mundo, esse cara é maluco. O Breno Lopes faz o gol. Põe o Daverson. Nossa, o que ele tá querendo fazer? Daverson faz o gol. Então, assim, no final, ele já era algumas vezes questionado, mas o resultado sempre estava por cima. Dessa vez, é a primeira vez que ele não tem o resultado de escudo. Então ele acaba sendo chamado um pouco mais de teimoso, e aí o termômetro acaba subindo um pouquinho para a crítica. Mas ainda assim, esse mas, como você bem falou, é muito falado pelos palmeirenses. E vou te dizer, com a questão do resultado, com certa justiça, porque o que ele ganhou não é brincadeira, né? Em pouco tempo. Então ele tem que ter um pouco mais de crédito mesmo. Mas o crédito não torna o Abel perfeito. O crédito não torna o Abel infalível. Tem que saber que ele vai errar, que ele vai cometer os seus deslizes normalmente, como todos os outros treinadores. Temos um superchat. Não, vai Domitila, dá o superchat aí, eu complemento Superchat do José Libório, muito obrigada. Ele diz: quem diria os palmeirenses pichando o muro, ingratos. E eu queria passar esse superchat para você, Rodrigo, perguntando se você acha que tenha qualquer proximidade do Abel com o fim desse ciclo, ou obviamente não. Não tem proximidade com o fim de ciclo. E eu não acho que é quem diria, não. O Danilo tem uma certa razão. Pichar muro no Palmeiras é bem comum, como é, aliás, em quase todo clube brasileiro. Aliás, já teve umas crises ali no Palmeiras. Essa aí eu até acho que se justifica, porque realmente tem uma queda de rendimento. Mas teve umas que não se justificava e já pichava o muro. Então não é tão incomum, não. O que eu percebo é que as reações, por exemplo, das coletivas do Abel é que quando ele ganhou títulos nas temporadas vencedoras, o torcedor palmeirense tinha uma reação assim: criticam, e quando ele batia nos jornalistas era comemorado, era olha ali, tá mostrando quem tem razão, ele tinha um plano tal. E das últimas coletivas, quando ele foi reativo, né, com as perguntas, já foi, eu acho, criticado porque não estava explicando o que ele tinha feito e estava sendo, de uma certa forma, meio arrogante, né? No sentido de que não aceitava questionamento. E uma coisa, eu vi, por exemplo, um comentário de fora, tem um ex-jogador que é muito bom comentarista hoje, Diego Latorre, que é um ex-meia argentino, né? Já foi da seleção, e ele viu o vídeo do Abel falando da história dos garotos. Não, o time não mudou por minha causa, não mudou por causa dos garotos, mudou porque eu mudei o esquema. E ele botou em cima assim: a vaidade dos treinadores, né? Botou em espanhol, né? Que é um pouco isso, assim, ele não aceitou o próprio erro
e tentou ali criar um discurso como se ele tivesse feito tudo certo e que a presença dos garotos tivesse sido irrelevante, como o Danilo deixou claro, não foi. Mas eu concordo com tudo que o Danilo está falando. Embora existam esses questionamentos e o incômodo da torcida com o que aconteceu, ele ainda considera o nome que a torcida aposta para o ano que vem para reformar o Palmeiras e o ver como um bastião aí do Palmeiras, né? Não acho. A gente tem que, às vezes, diferenciar uma crítica pontual a problemas e, inclusive, uma autocrítica dos próprios treinadores, que eles podem ter, meu trabalho aqui está numa direção esse ano que não foi muito legal, posso mudar aqui e tal, não sei o quê, do que questionar o trabalho inteiro. Às vezes parece que quando você faz uma crítica pontual a um técnico, você está querendo desfazer tudo que ele fez anteriormente. Não, exatamente, não é isso. A gente acho que tem que ter um pouco mais de maturidade para lidar com essas coisas. Ele errou, acho que ele não faz uma temporada boa como técnico, errou nas soluções que ele tentou diante de problemas que eram do time também, problemas da diretoria do Palmeiras, que não contratou e tal. Ele não soube solucionar bem dentro da escassez que ele teve, mas ele já fez isso muito bem em cenários escassos, então ele tem muito mérito. Acho que vale apostar, obviamente, na continuidade dele para o futuro. Vai ter sempre essas pichações, faz parte. A pichação fica boa na rede social depois. Pega uma fotinho, né, e põe ali para mostrar. São feitas para isso, né, Danilo, em todos os clubes. Os protestos já tiveram como alvo, Rodrigo, Rony, Rafael Veiga, Zé Rafael, o próprio Abel, Alexandre Rafael Matos, Veiga era esculhambado no início do Palmeiras, né? Pois é, o Gagliotti, Paulo Nobre, agora a Leila, enfim, é um protesto que acontece com todo mundo. E a gente tem que lembrar, só para dar contexto, que recentemente a principal organizada, rompeu relações com a Leila Pereira, e isso obviamente muda o contexto, muda a força, a boa vontade, muda até o preço da tinta muda, viu? Temos mais um superchat do Bruno Alves. Olha só como é a torcida do Palmeiras. O cara vem elogiar o Abel em dólar no nosso chat. Esse é o amor que o Abel tem com a torcida. Muito obrigada, Bruno Alves. Ele diz o seguinte: a Leila e o Barros são os culpados. Estamos com o Abel. O que acontece é que a diretoria quer jogar em cima do Abel a falta de contratação que eles não fizeram. De fato, o Palmeiras só contratou o Arthur e o Richard Rios e perdeu nessa temporada o Danilo, o Scarpa, o Bruno Tabata, o Merentiel, o Rafael Navarro, o Wesley e o Patrick de Paula. Ao mesmo tempo, o Abel disse que gosta de trabalhar com um elenco curto. E aí, Danilo, a diretoria deixou o Abel na mão ou o Abel que superestimou a capacidade do elenco? Eu acho que tem um pouco dos dois aí, porque a reposição do Danilo era um pedido antigo, era um pedido que o Abel já tinha feito e que depois, mais para frente, a diretoria e a presidência, os dois, eles reconheceram que faltou essa reposição do Danilo. E poderia ter a questão do Tabata, por exemplo, era um cara que veio para substituir o Scarpa, é um cara que jogava pelo meio, jogava pela ponta, é um cara com características parecidas, mas que acabou não dando certo e que pediu para sair para o Catar, entre outras coisas. Lógico, ele não estava sendo aproveitado da maneira que ele queria e começou a viver um clima de ameaça, um clima ruim no Brasil, assim como outros jogadores, como o Abel já falou na coletiva. Então tem um pouco desse erro da diretoria nesse planejamento, mas tem um pouco do erro do Abel Ferreira também, de demorar a testar os moleques, de demorar a entender que talvez a solução não fosse colocar o Mike toda hora de ponta, de mudar o Arthur de lado, de insistir no Breno Lopes e não dar chance para o Kevin, de repente o Giovani, que já foi até vendido, poderia ter tido mais oportunidades. É claro, a gente entende que quando é um menino de 16, 17, 18 anos, ele precisa de mais tempo para se desenvolver, ele precisa de mais calma para poder entrar em campo, mas se ele não é testado, se ele não entra em campo, por mais que ele treine, não adianta, não é a mesma coisa. Então ele precisa ser testado para o treinador, para a torcida entender, esse cara vai poder usar, eu vou poder usar, para não acontecer o que aconteceu no Boca. Ter que colocar ali do desespero no segundo tempo, sem saber como cada um ia reagir. É que no final todos reagiram muito bem, inclusive o Fabinho. Faltou só o Naves de toda essa lista aí para entrar, que é o zagueiro, que poderia ter entrado também e mostrado um bom futebol, porque todos que entraram dessa leva, que a torcida gostaria de ver mais vezes, eles corresponderam. Então também teve um pouco de erro do Abel nessa questão de como administrar os jovens. E aí tem essa
esse duplo lado aí, desse lado duplo do Abel aí, de falar quando ganha que ele gosta de trabalhar com elenco curto. E de quando perde, falar que vai ser acusado de trabalhar com criança, que tá fazendo o que pode e não sei o quê. Então, assim, tem um pouco de tudo aí nesse mix. Eu acho que o processo, esse erro do processo, não tem só um culpado. Cada um tem a sua parcela. Mas, para mim, se o Abel tivesse trabalhado melhor com os garotos, a gente não estaria falando agora de crise. Ô Danilo, o próprio jogo contra o Boca, né? O Barco, que é o principal destaque do Boca, é um garoto de 19 anos que é da base do Boca. Ele era mais novo que o Kevin, que entrou na ponta esquerda. O jogo pro Fluminense. O Kennedy resolveu o jogo o Kennedy é um pouquinho mais velho, vai, 21, 22, agora não tô com a cabeça na cabeça, é um pouquinho mais velho, mas é um garoto de qualquer jeito. Mas o Barco tinha 19 anos, é titular do Boca há 20 jogos. Faltou ele realmente confiar mais. Mas, assim, nessa parcela que você está colocando de culpas, eu acho que o problema da diretoria foi maior do que do Abel. Porque eu acho que a diretoria do Palmeiras tem mais coisas para rever para o ano que vem do que o Abel. Na questão de obtenção de receitas, ficou um pouco para trás em relação ao Flamengo. É bom a gente lembrar que, se você pegar uns anos para trás, era equilibrado, e hoje tem uma diferença grande em favor do Flamengo, e isso é trabalho da diretoria. Então, ela tem uma questão de que teria que aumentar a receita, principalmente patrocínio, rever o contrato da Crefisa, eu acho que não é mais tão vantajoso quanto já foi no passado, e deveria ser revisto os valores da camisa, do Palmeiras e tal, e outras fontes de receita também poderiam ser obtidas para aumentar isso. O Corinthians está chegando próximo, o Palmeiras deu uma estagnada em relação a receitas, e o Corinthians foi crescendo, o Flamengo cresceu, então a falta de dinheiro, falta não, né? Porque tem dinheiro, mas assim, não ter tanto dinheiro de caixa para contratação tem a ver também com o trabalho da diretoria. E nas contratações, e aí tem uma análise junto com o Abel, errou muito, né? O Flaco Lopes foi um investimento forte, é tipo 10 milhões de dólares, né? O total do custo dele. Foi um jogador caro. Então a principal aposta do Palmeiras não deu certo. O Atuesta também é 5 milhões de dólares, são jogadores caros. Não foi jogador Tabata barato, também. não é que... Tabata também, não foi que o Palmeiras foi ali na feira e pegou a xepa, não é isso. Ele investiu em jogadores que ele entendia que iam funcionar, que tinham até alguma justificativa, porque tinham desempenhos bons dentro de onde ele estava, e todas as principais apostas deram errado. A verdade é essa. O Arthur, eu acho que ainda está em dúvida, não dá para fazer uma análise dele. Ele teve boas apresentações e umas nem tão boas. Então, acho que não entra nesse... Mas os outros contratados no ano passado, todos deram errado. Então, tem que ter uma melhor eficiência no gasto também. Tem que ter mais dinheiro e tem que ter melhor eficiência no gasto. Mas aí, Danilo, vai contratar para a próxima temporada? Só para também complementar, isso assim, a parte do fora do campo, eu concordo 300% com você, Rodrigo. A questão de buscar receita, a questão de profissionalizar o departamento de marketing, que tem muitos profissionais lá, mas quem comanda não é um profissional. Isso eu já falei mais de uma vez, assim, já fiz texto sobre isso. Isso assim, o Palmeiras precisa mudar muito. Fora de campo, a diretoria tem coisas bem grandes para serem revistas. Assim. A diretoria precisa rever muita coisa, que é conflito de interesse em relação ao avião, em relação ao patrocinador, que você falou de Crefisa, tem a questão do marketing, tem que rever muita coisa. Para mim, a gestão do futebol ela é melhor do que, por exemplo, a diretoria fora de campo, porque a gestão que poderia gerar mais recursos, essa gestão ela realmente está deixando a desejar. O futebol teve muitos erros graves em 2022, como você bem levantou a lista aí de erros, que acabaram comprometendo o caixa para 2023, porque aí que aconteceu, esses jogadores que foram contratados em 2022, você imagina, se o Atuesta e o Tabata tivessem dado certo, ainda que o Flaco Lopes não tivesse dado certo, Atuesta e Tabata tivessem dado certo, o Palmeiras seria um time muito mais forte, porque teria justamente um jogador que joga no meio de campo, mais na parte defensiva com um pouquinho de saída, e o cara que pode jogar pela ponta, como jogava o Scarpa. Então esses erros eles acabaram refletindo diretamente em 23. E aí em 23 o Palmeiras chega com pouco caixa e com o dinheiro que tinha contratou o Arthur. Então, claro, poderia ter também contratado o camisa 5 e tudo mais. Mas para mim o erro maior do departamento de futebol foi mais em 22 do que em 23, quando o orçamento ficou mais curto. E aí por que o orçamento está mais curto? Porque
o departamento que pode ser mais responsável por geração de receitas é o marketing, que é um departamento hoje que não está à altura dos outros times. Que o Palmeiras tem um profissional no jurídico, um profissional no financeiro, um profissional no futebol e não tem um profissional no marketing, não faz sentido nenhum. Então, essa questão poderia ser revista. E aí, respondendo a pergunta da Domitila, para 2024, eles prometem que vai ter contratação. E aí eu falei, mas vai ter contratação como? Se em 2023 vocês passaram o ano falando que tinha pouco dinheiro, que as vendas foram parceladas, que não está tudo no caixa e tudo mais. A explicação em 2024, o Palmeiras vai ter as dívidas mais controladas, praticamente todas as grandes dívidas de gestões passadas já foram resolvidas na justiça e tudo mais. A última que vai estourar agora é a da Samsung, que vai chegar perto dos 50 milhões, e o Palmeiras tenta um acordo, alguma parceria com a Samsung para diminuir esse valor. A dívida da Crefisa já diminuiu a quase 40 milhões, coisa que já chegou a mais de 100. E aí, além disso tudo, os times vão fazer uma nova venda que eles esperam que seja uma venda gigantesca para 2024, que é já a venda dos direitos de TV do ciclo a partir de 25, que era para ser feita pela Liga e que a gente sabe que Liga de Clubes não vai sair. Então o Palmeiras espera ter muito mais dinheiro para investir em 2024 e aí prometeu para o Abel Ferreira pelo menos 3 jogadores de peso, talvez 4 jogadores de peso, dependendo aí das movimentações de mercado.